sempre, em todo tempo, em todo lugar. E principalmente nessa época aí, o diabo sempre esteve à solta, mas tem a época, não é, que tem uma quantidade maior, não é? Ele fica mais solto, mais livre para agir, porque as brechas, as legalidades são maiores. De que maneira que o inimigo atinge uma pessoa? Através de brechas, de legalidades. Se não há brecha, não há legalidade na sua vida, pode colocar seu nome na boca do sapo, da perereca, da gia, colocar seu nome na boca, né, fresca, né, do defunto, pode colocar seu nome no formigueiro, pode fazer o que quiser, não vai acontecer nada, amém? Amém. Não vai acontecer nada, né? Eu já acho que já falei isso aqui, né? Uma vez aconteceu umas 2 vezes. Uma macumbeira mandou um recado para mim, que estava fazendo trabalho para mim. Foi de que maneira está fazendo trabalho? Assim, assado. Falei, então, nós acho que está bem completo aí. Se você quiser fazer o trabalho mais completo, se quiser eu te mando aí uma foto, te mando número de CPF, identidade, porque não vai acontecer nada, como não aconteceu até hoje, né? Até hoje está esperando a macumbinha se cumprir. Então, quando não há brecha na legalidade, a Bíblia declara que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? Amém. Mas, então o inimigo só atua, só consegue atingir uma pessoa quando ele encontra a brecha, a legalidade, aí ele atinge, né? Então a gente tem que vigiar. Então, nós estamos aqui adorando ao Senhor, né? Não sabemos o motivo da falta de alguns irmãos, né? Nosso grupo sempre foi pequeno mesmo, a gente sente a falta de alguns, não sabemos o motivo. É claro que o verdadeiro crente jamais vai, como diz, pular o carnaval, né, pessoal? Jamais vai se atolar na festa da carne, né? Então, mas aí tem que vigiar sempre, irmãos, porque realmente, então se o bicho já age sempre, todo dia, então é o momento que ele age mais, porque a pessoa, além da bebedeira, de prostituição, de droga, então as pessoas já no pecado ficam mais vulnerável ainda ao pecado, aí que o bicho entra de sola mesmo. A gente louva ao Senhor por você que está aqui, adorando ao Senhor. Hoje é o nosso culto, né, de Santa Ceia, culto da comunhão. Daqui a pouco nós vamos participar da mesa do Senhor. Você que é membro do corpo de Cristo, discípulo de Cristo, que já confessou Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, sua vida está alicerçada no Senhor. Então para nós é um privilégio, é uma oportunidade da gente participar da mesa do Senhor, né? Glória a Deus. Então por isso que é importante a gente ser discípulo, não apenas seguidor. E eu quero falar um pouco sobre isso, de ser discípulo e não seguidor, né? Somente o discípulo tem acesso à mesa, o seguidor não. Somente o discípulo ele vai ser salvo, vai ter vida eterna, o seguidor não. É por isso que Jesus ele declara: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, porque os seguidores estão todos dizendo Senhor, Senhor, e muitos até dizem: olha, eu curei enfermos, eu expulsei demônio, eu tive visão, falei em línguas estranhas. E Jesus vai dizer: olha, apartai-te, porque eu não te conheço. Seguidores. Então Jesus não está à procura de seguidores. Ele teve muitos seguidores, mas ele sempre ensinou os seguidores a se tornarem discípulos, verdadeiros discípulos. Então Jesus nos chamou para sermos discípulos. Claro que no início da caminhada, da nossa jornada, da nossa comunhão, somos seguidores, porque ainda não conhecemos toda a verdade que liberta. De repente ainda não
confessamos o Senhor como único Senhor e Salvador da nossa vida, mas a partir do momento que eu já passei a entender e confessei Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida, e me entreguei a Ele, fui batizado nas águas, o batismo do Espírito Santo, enfim, de seguidor eu passei a ser um discípulo. Aleluia! Então eu tenho certeza da minha salvação, né? Então isso é muito sério, irmãos, termos a certeza da nossa salvação, porque se Jesus vier agora, ou se Ele nos arrebatar agora, não é? Então a gente tem convicção para onde a gente vai, né? E agora é aqueles que estão na dúvida, hein? Então eu quero falar um pouco sobre essa questão que fala sobre comunhão. Mesmo assentado como você se encontra, abra sua Bíblia em Mateus capítulo. Primeiro eu quero ler o último versículo do capítulo 4 de Mateus. Capítulo 4 de Mateus, o último versículo 25. E depois, a partir do verso 1 do capítulo 5. Então, Mateus capítulo 4, o último versículo é 25. Depois aí no capítulo, vamos dar seguimento, capítulo 5 em diante. Glória a Deus. Glória a Jesus. Se você encontrou, você diz amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim então: e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vendo, pois, Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Vamos ficar até aí. Deus abençoe e confirme a sua palavra em nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Muito bem, amados. Olha aqui, no versículo 22, Galileia, Decápolis. Esse nome Decápolis é uma região de 10 cidades, por isso Decápolis. Uma região que contém 10 cidades. Então só aí 10 cidades: Galileia, Jerusalém, Judeia, da além do Rio Jordão. Olha aí quantas cidades, quantas pessoas. É por isso que o versículo está dizendo aí, olha, numerosas multidões o seguiam. Então, antes de prosseguir, deixa eu dar aqui uma pausa. Antes da gente entrar nas bem-aventuranças, claro que entrando nas bem-aventuranças eu serei objetivo, porque isso aí dá um estudo, né? Dá um livro para quem gosta de escrever. Então, numerosas multidões o seguiam de todas, vamos dizer assim, ó, de todas as partes do mundo. Numerosas multidões o seguiam. Então, seguir Jesus é o primeiro passo, porque alguém escreveu um livro dizendo que é o mais fascinante projeto de vida. O mais fascinante projeto de vida, seguir Jesus.
Mas seguir Jesus é os primeiros passos. É como se fossem os primeiros passos de uma criança. E depois que ela começa a dar os primeiros passos, a caminhar sozinha, ela então começa a entrar nas dimensões da maturidade. Então, numerosas multidões o seguiram. A gente começa a seguir. Eu recebi um convite de alguém, foi eu passando na porta, já aconteceu com muitos, do templo, e ouvindo louvores, eu fui tocado, e entrar, e sentar, e ao ouvir a palavra, é tocado, ao receber a oração é liberto, Deus começa a trabalhar, fazer a obra, e aí a pessoa acaba se entregando a Cristo. Então eu começo seguindo, e depois eu vou me tornando um discípulo, porque o discípulo, já falei várias vezes e repito, ele leva a marca do mestre. O discípulo, ele segue as pegadas do mestre, ele imita o mestre, ele segue o caminho do mestre. Onde o mestre vai, ele está junto. Ele não perde o mestre de vista, ok? Esse é o verdadeiro discípulo. Mas então uma numerosa multidão seguia. Muitos daquela multidão poderiam até estar querendo conhecer o Salvador para ser salvo, mas a maioria delas necessitava de cura, de libertação, queria a multiplicação do pão, queria a libertação, queria a cura, queria a cura para a sua alma, livrar do estresse, livrar da opressão, da depressão, da angústia, da insônia, se livrar dos problemas, das doenças físicas, emocionais, espirituais, enfim, elas queriam algum benefício, elas queriam alguma bênção de Jesus. Então a numerosa multidão seguia. Muitos dessa multidão teve a multiplicação do pão, recebeu cura, foram libertos do corpo, da alma, do espírito, receberam grandes bênçãos, vitórias, benefícios. E quando receberam, voltaram para suas casas ou para os seus afazeres, não continuaram seguindo a Jesus. Seguiu Jesus apenas com esse objetivo, com esse propósito de receber algum benefício, alguma bênção. Depois que recebeu, como os 10 leprosos. A gente cita os 10 leprosos, que é o mais conhecido. Jesus curou 10, mas um só voltou para agradecer, um só perseverou, continuou seguindo. Aí Jesus viu aquilo e perguntou: mas eu curei, foi 10, onde estão os 9? Eu não sei, Senhor, sei de mim, só sei que eu vim agradecer. E ele recebeu a bênção maior. Jesus te vai em fé que a tua fé te salvou. Além de ter sido beneficiado, abençoado, curado no físico, na alma, ele também foi no espírito. A tua fé te salvou. Quer dizer, a bênção foi maior, recebeu uma proporção maior. Porque bênção muita gente recebe, agora a bênção na dimensão maior, na proporção maior, bênção que dura para sempre, é somente para aqueles que de seguidor passa a ser discípulo, daqueles que voltam, que retornam, que passam a seguir o mestre, a estar com o mestre. Então muitos foram curados, se foram, Eu mesmo tenho um irmão abaixo de mim, que eu falei sobre isso aqui, que já foi paralítico, Ele teve uma cirurgia na coluna de cima a baixo, uma perna menor do que a outra, Minha mãe, além de buscar ao Senhor, um dia tivemos uma experiência no quarto de costura dela, oramos, Deus operou um milagre, Hoje uma pessoa normal, empresário, fora do caminho. Então, o que acontece? Recebeu as bênçãos, mas não continua. Um dia vai ser cobrado, mas aquele que recebeu e de seguidor passa a ser
ser discípulos, sempre estar junto com o Mestre, continuam sendo abençoados, são felizes, são vitoriosos, recebem livramento. Deus opera em todas as áreas e a bênção maior, o milagre maior ele recebeu, que é a certeza da vida eterna. Glória a Deus. E assim tem muita gente dentro das igrejas, fora das igrejas, né? Então, meus amados, isso é sério. Numerosas multidões o seguiam. Né? Quantos desses que foram curados, libertos, transformados, tiveram multiplicação do pão, quando foram para crucificar Jesus, eles disseram: crucificam, solta o bandido, solta o bandido, né? Eles pediram a crucificação de Jesus. Olha aí, porque seguiram, receberam tanta coisa, depois voltaram para a sua velha vida. E aí no dia, quer dizer, nem lembraram: olha, Jesus operou na minha vida, Ele é o único Senhor, é o único Salvador, é o único que merece adoração. Não, crucificam, crucificam, solta Barrabás, solta o bandido, crucifica o único Senhor e Salvador. Ingrato, é os ingratos. Quantas pessoas foram abençoadas e, repito, não retornaram mais. A ingratidão que vai perder a maior bênção, o maior milagre, a maior vitória, que é a salvação. Jesus declara que adianta do ser humano ganhar o mundo, ser dono do mundo, mas ir para o inferno. Ele não vai levar absolutamente nada. Lá no inferno a coisa vai ser tão terrível. Olha que o inferno não é o fim, não, hein? Na outra mensagem, o inferno não é o fim, não. Lá no inferno, ele vai desejar a morte, ele vai querer procurar a morte vai fugir, a morte não existe para ele mais. Aliás, a única morte que existe para ele, quando ele sair do inferno, ele vai para a segunda morte, que é a morte eterna. A morte eterna. Quer dizer, é o lago de fogo, o próprio inferno que às vezes ele está, vai para o lago de fogo e enxofre, quer dizer, não tem mais saída. Então isso é muito sério. Isso é muito sério, irmãos. Então, uma numerosa multidão seguia. Então muitos não reconhecem. Então o maior milagre é a vida eterna. É a vida eterna. Eu posso não possuir bem nenhum, mas eu tenho a vida eterna, aleluia, eu tenho tudo, porque onde eu vou estar eternamente não se compara a nenhum bem material, a nenhuma riqueza terrena. Tudo vai perecer. A Bíblia declara que o verme vai comer, fogo vai queimar, tudo desabar. Então, não adianta ganhar o mundo e perder a alma. Então, de seguidor eu preciso me tornar um discípulo, um verdadeiro cristão. Mas vamos entrar agora no capítulo 5. Vendo Jesus as multidões. Jesus viu essa multidão, repito, ele curou muitos, multiplicou pães, peixes, curou no corpo, na alma, no espírito, ressuscitou mortos, familiares, operou no lar, na família. Quantos foram abençoados vendo Jesus as multidões? Aí ele sobe ao monte. Ele sobe ao monte. Por isso que o discipulado anda junto com o evangelismo. A gente evangeliza. Então eu sigo a Jesus. Eu fui evangelizado, eu fui alcançado, então eu sigo Jesus. Mas agora eu vou ser ensinado a ser um discípulo. Eu vou me formar de seguidor, um discípulo fiel, um servo fiel a Cristo. Então Jesus viu aquela multidão, subiu ao monte, mas subiu ao monte aí todo mundo. Eu vou ver todo mundo, eu vou conseguir ver todo mundo. E naquela época que não tinha microfone, eco. Então quer dizer, eu vou, além de conseguir ver todo mundo, como eu estou lá no monte, todo mundo vai me ver e irão ouvir a minha voz. Aí olha que como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos. Aí aproximou
que se tornou discípulo, aqueles que eram mais chegados. Então, olha que coisa interessante. Aquele que é um seguidor e se achega, se entrega, agora tem um compromisso, né? Eu renunciei muita coisa para estar com ele, para fazer a vontade dele. Aí os discípulos se aproximou, porque os discípulos estavam próximos. Então ele subiu ao monte, sentou no monte. Então quem aproximou, a multidão estava lá embaixo. Então foram os discípulos, foram os seguidores. Olha aí uma intimidade. Olha aí o que é a verdadeira comunhão. Olha aí o que não é ser um seguidor, mas um discípulo que leva a marca do mestre, que segue as pegadas do mestre. Onde o mestre vai, ele ali está junto. Eu não perco o mestre de vista por nada. Ele subiu no monte, eu não vou deixar ele só, eu vou subir no monte também, porque onde esse mestre está, coisas sobrenaturais acontecem. Então, que coisa tremenda. Aí os discípulos aproximou dele, que coisa tremenda, irmãos. Os discípulos se aproximaram. Então, quem é que se aproxima? Os verdadeiros discípulos. Somente o discípulo se aproxima. Aquele que um dia pensa que se aproximou, mas agora, né, não está mais seguindo, não está mais próximo, não está mais com ele, enganou-se a si mesmo. Quer dizer, o seguidor não se tornou discípulo coisa nenhuma. Então precisamos nos tornar discípulos. É a perseverança, é o discipulado, é a obediência, é o compromisso que vai fazer de mim me tirar de apenas ser um seguidor, me tira do grupo de seguidores e me coloca no grupo de discípulos, aqueles que estão sempre junto com o mestre, porque as bênçãos maiores eles recebem. Aleluia. Então, aí agora o verso 2, e ele, Jesus, passou a ensiná-los, dizendo. Então muitos, eu creio que lá embaixo, aqueles que mais espertos, peraí, por que tem aquele grupo com ele? Mas aquele grupo ali, ó, onde ele está, aquele grupo está com ele, aquele grupo ali é fiel, obediente, renunciou, né, obedece, ouve a palavra, guarda a palavra, vive a palavra. Peraí, nós estamos aqui embaixo. Jesus passou a ensiná-los, a ensinar tanto para aqueles que estavam ali próximo, né? Porque eles ouviram mensagens tremendas, eles ouviram mensagem além da letra, eles aprenderam algo profundo, eles aprenderam ali bem junto, bem perto de Jesus, e muitos lá no vale, vamos dizer assim, ouvindo, né? Uma certa feita Jesus chegou perto desses discípulos, né? Alguns disseram, Senhor, por que o Senhor nos fala desse jeito? Estou aqui parafraseando. Por que o Senhor fala desse jeito com nós e fala de outra maneira com o povão? Jesus, a vocês que estão comigo, que são discípulos, que estão amadurecendo a cada dia, é dado conhecer os mistérios do reino. A multidão, aquele povo do vale, eles ouvem sobre o reino, como nas bem-aventuranças eles estavam ouvindo, mas a vocês é dado conhecer os mistérios. Vocês recebem revelação. A palavra não só entra aqui, mas entra aqui. Então a vós, aos discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino. Olha que coisa tremenda. Então o melhor está reservado para nós, para o discípulo. Então deixe de ser um seguidor e seja um discípulo. Então ele passou a ensiná-los e começou a dizer o seguinte. Então antes da gente ler aqui na bem-aventurança, olha que introdução interessante. As bem-aventuranças, para você entender o que é bem-aventurança, o sermão da bem-aventurança foram 9 bem-aventuranças que eu vou falar aqui por cima, por alto. Como diz, está um livro. Então o que é bem-aventurança? Um conjunto de ensinamentos proferidos
por Jesus no sermão da montanha, um sermão que ele deu no monte, aleluia, descrevendo, olha que coisa tremenda, o natural e o espiritual, descrevendo características espirituais e virtudes que definem os cidadãos do reino dos céus, não seguidores, mas discípulos. Elas apontam, as bem-aventuranças que eu vou ouvir agora, ainda de uma maneira bem rápida, bem sucinta, elas apontam para a verdadeira felicidade. Muitos daquela multidão, tiveram felicidade momentânea, felicidade passageira, mas o Senhor, Ele não tem para nós uma felicidade, uma alegria momentânea, passageira. Essa é a felicidade, é a alegria natural, mas existe uma alegria, um júbilo, uma felicidade que ela começa aqui e perdura na eternidade, que é eterna, que é fruto do Espírito, aleluia. Então essa felicidade ela tem que ser para sempre. O desejo de Deus é que ela seja eterna. Então as bem-aventuranças apontam para a verdadeira, porque muita falsa felicidade aí. Minha felicidade é dinheiro no bolso, minha felicidade é só viajar, minha felicidade é só isso, participar do carnaval, festa da carne. Então as bem-aventuranças apontam para a verdadeira felicidade e bênçãos divinas, focando a humildade, a justiça, a misericórdia, a pureza. Então a lista aqui, irmãos, são nove bem-aventuranças, 9, eu vou citar de uma maneira rápida as 9, mas eu vou concluir aqui com a oitava, no versículo 8, com a sexta. Gente, eu vou falar por alto aqui das 9, mas eu vou concluir com a sexta, que está mais relacionada a isso, a mesa, a comunhão, a intimidade, a relacionamento, entende? Então, olha que coisa tremenda, bem-aventurado, então você já sabe, feliz, os humildes de espírito, não apenas humilde, eu sempre fui uma pessoa humilde, uma pessoa assim, de quase nenhuma posse, uma pessoa que com o mínimo que tem é o básico para sobreviver. Não é apenas essa humildade, mas diz humilde de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha aí. Então, para mim, para o reino de Deus, eu preciso ser humilde de espírito. E será que os seguidores, todos eles, são humildes de espírito? Herda o reino dos céus os humildes de espírito. Então quem vai entender isso e viver isso é somente o discípulo, o que está ali sempre com Jesus. Segunda bem-aventurança, está aí no versículo 4. Bem-aventurado quer dizer felizes os que choram, porque serão consolados. Será que é qualquer choro? Chorando de raiva? Choro por qualquer coisa? Choro de emoção? Choro de quebrantamento? Choro de sentir a presença de Deus, de perceber Deus em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Esse choro não é qualquer choro, não é apenas derramar lágrima, é quebrantamento de espírito. Isso é espírito contrito. Irmãos, isso aí realmente é sensibilidade espiritual. Como que a multidão, apenas o seguidor, vai estar nessa dimensão de sensibilidade espiritual. Então é para discípulo, é para quem está amadurecendo, seguindo sempre. Olha que coisa. Então os que choram serão consolados. Versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Meu
Deus, quantas pessoas violentas, briguentas, humanos. Olha aí, está ligado com a humildade. Um vai puxando o outro. Mansidão é um fruto do Espírito. É aquele que, deixa eu dizer para você, que se enraivece, que perde a estribeira, que chuta o pau da barraca, chuta o balde, por qualquer coisinha que está deixando ele nervoso, agitado. Então, bem-aventurado, feliz é o manso, é aquele que é paciente, é aquele que sabe esperar, é aquele que muitas vezes, mesmo com razão, ele espera no Senhor, é aquele que não parte para a briga. Então, esse é o manso, como eu estou dizendo, estou falando por cima aqui, isso aqui dá estudo. Versículo 6. Então, os mansos herdarão a terra. Quer dizer, Jerusalém que desce dos céus, a terra restaurada, a terra eterna. Aleluia. Versículo 6. Bem-aventurados. Esse aqui eu vou só ler, não vou nem explicar, porque nós vamos encerrar com ele. Os que têm, aliás, não é esse não, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, esse aqui é a sexta, aliás, é a quarta bem-aventurança, que é o versículo 6. Então, bem-aventurados, fome e sede de justiça. Quer dizer, se você procurar justiça na terra, não há. Por isso, nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque justiça só no Senhor. Então, eles serão fartos. Só Deus, Ele justifica. Deus é o único que faz justiça aos oprimidos. Não podemos esperar justiça no homem, na religião, no sistema. Somente a justiça do reino vai nos fartar. Olha aí, agora o versículo 7, que é a quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então você estende a mão, perdoa, perdoar. É misericordioso, você tem misericórdia, você tem a compaixão. Então também você vai encontrar alguém realizando misericórdia para com você, estendendo a mão para você, aleluia, cuidando de você. Então, os misericordiosos, aqueles que praticam misericórdia, bondade e tanta coisa, a gente poderia descrever como misericordioso. Então, quer dizer, eles vão alcançar a misericórdia também. Glória a Deus. Então, está aí. Agora, o versículo 8, que é a sexta bem-aventurança, é nessa que a gente vai estar concluindo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Verão a Deus. Versículo 9, que é a sétima. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E não somente os filhos de Deus proclamam a paz. Olha o que é que diz o profeta Isaías. Jesus, o nosso amado João, discípulo do amor. Então quer dizer, nós recebemos a paz para poder proclamar paz. Aleluia. Não uma paz momentânea, passageira, mas a paz que eu vos dou, disse Jesus aos discípulos, essa o mundo não pode dar. Jesus disse, eu sou a verdadeira paz. Então, bem-aventurados os pacificadores, aqueles que procuram pacificar, de repente algo, a violência, a turbulência, tantas coisas. Então, o pacificador, além de apregoar, de proclamar a paz, Cristo é a própria paz, ele procura pacificar também qualquer turbulência que houver. É muita coisa, como diz o nosso amado bispo Valadares. Olha aí o versículo 9, aliás, então os pacificadores, olha aí, serão chamados filhos de Deus, somente os filhos de Deus. Agora aí, versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então o reino de Deus, os perseguidos, será que os seguidores são perseguidos? As portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a igreja. Então o perseguido é eu e você, é o discípulo, é aquele que encarnou o mestre, é aquele que obedece o mestre, é aquele que abandona tudo que é contra a palavra para ficar baseado na palavra. Então muitas vezes ele é perseguido. Por que ele é perseguido? Porque ele
paz, porque proclama a paz, porque tem a verdade, ele proclama a verdade, e outras coisas mais. Não me diga a mensagem não, que eu estou aqui falando. Entende? Então, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, a justiça do reino de Deus. Deles é o reino é deles. Quantos os heróis da fé, lá em Hebreus, foram perseguidos, tiveram a cabeça cortada, foram cerrados, crucificados de cabeça para baixo, enfim, morreram à espada, morreram de várias maneiras, quer dizer, perseguidos, jogado na cova do leão, jogado na fornalha ardente, em tantos lugares. Então os perseguidos são bem-aventurados, deles é o reino. Olha só, deles é o reino. Que maravilha, hein? Se a gente fosse falar sobre o reino de Deus aqui, meu Pai. Então, olha, agora a última bem-aventurança, a nona, aí no versículo 11, bem-aventurados sois quando por minha causa, pela causa do Evangelho, da verdade de Jesus, vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, começa a dizer todo mal contra você, começa a se levantar contra você, começa a perseguir você, porque você se converteu. Antes de converter, você é assim de amigos, você se converte, desaparece, some todo mundo, e eles começam a te perseguir, começam a injuriar, falso testemunho, começam a julgar. Então está dizendo que feliz sois quando por minha causa, pelo nome de Jesus. Aí você vai falar de Jesus para alguém, você vai pregar na escola, na faculdade, na empresa, aí é injuriado, crentezinho, aí você aceita uma branquinha com limão, você aceita uma cervejinha, e aí você quer uma pedrazinha de crack, crentinho aí não vai dançar não vai pular não, vai pular suei, começa a te injuriar, e começa a mentir, dizer tanta coisa contra você. Então felizes são esses, felizes são esses, repito, deles é o reino. E realmente, para a gente concluir, já para participar da Santa Ceia do Senhor, para ter acesso a essa mesa, aleluia, então 9, se você contar são 9, e eu concluo aqui, aí no versículo, que eu disse, versículo 8, que é a sexta bem-aventurança. Então, olha aí, puros de coração, bem-aventurados, tem outra tradução, mas diz a mesma coisa, quer dizer a mesma coisa aí, bem-aventurados, eu estou com duas traduções, a primeira, limpo de coração, e a outra tradução, puro de coração. Aí eu vou te fazer uma pergunta, será que os seguidores, eles têm um coração limpo? Eles estão com um coração puro? Ou é privilégio daqueles que já se entregou a Cristo, que se tornou discípulo de Cristo, que tem compromisso com Cristo, que renunciou tanta coisa para obedecer a Cristo, aleluia, para viver Cristo, viver o verdadeiro cristianismo, aquele que, enfim, aceitou ser crucificado, aceita ser crucificado com Cristo pela vida eterna. Olha o que está dizendo essa bem-aventurança. Então, bem-aventurado, felizes os limpos de coração, ou que tem um coração puro, limpo de coração puro. Em outras palavras, você quer que eu te diga o que é isso? Santidade. É viver uma vida separada do mundo, do sistema. Então não é estar como aqueles que seguem. Eu tenho um coração limpo, eu tenho um coração puro. O que é isso? É uma vida santificada, uma vida separada do mundo. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Estou no mundo, mas não me contumo com o mundo. O que é isso? Santidade, santificação. Foi separado por Deus para viver exclusivamente para Ele. Então, o meu coração é puro, o meu coração é limpo. Eu procuro viver uma vida que é de santificação, de santidade.
somente para o discípulo. Então somente esses têm a vida eterna, somente esses têm acesso à mesa, porque essa mesa é apenas um ensaio, é um reflexo, é um sinal apenas visível do que nós vamos viver na eternidade para sempre, comungando. Então aqui não é uma vez no mês, só terceiro domingo do mês, não. É todo dia e todo tempo nós vamos estar à mesa com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Santo dos Santos, o Deus dos deuses, aleluia, com o único Deus. Então, meus amados, olha que eles verão a Deus. Se a gente fosse para a Bispo Valadares pegar somente essa frase, ver a Deus. Na antiga aliança pediram para ver Deus, mas a glória é tamanha que teve que ver Deus pelas costas, e ainda a glória foi tanta a ponto de cegar. Então os olhos naturais não conseguem contemplar essa glória, somente olhos espirituais, somente para aqueles que estão na mesma dimensão, verão a Deus, verão a Deus. Nós estamos vendo o Filho hoje, servindo o Filho, e quando a gente vê o Filho, a gente vê a Deus. Para ver a Deus, ver o Pai eternamente. Jesus declara: ninguém vem ao Pai, Deus, senão por mim, eu sou o caminho. Entende? Então verão a Deus, porque Jesus é o único caminho que nos leva à salvação. Jesus é o único caminho que nos leva à eternidade. Então veremos a Deus. E não precisa da gente chegar na eternidade para ver Deus, não. O verdadeiro discípulo vê Deus aqui e agora. Ele vê Deus na dimensão espiritual. O apóstolo Paulo declara para os discípulos, eles estão assentados nas regiões celestes. E quem está assentado nas regiões celestes vê Deus. Não é ver Deus com os olhos físicos, não, naturais, não. A gente vê Deus no Espírito. Ele diz: eu estou à procura de verdadeiros adoradores que adorem o Pai em Espírito e em verdade. Não é com blá blá blá, não é com show, não é apenas com luzes coloridas, não é apenas com danças e etc e tal, enfim, com tanta invenção de moda, não. Mas é o verdadeiro adorador que adora em Espírito e em verdade. No deserto eu posso adorar em Espírito e em verdade. Entende? Então, meus amados irmãos, por isso que eu encerro, e eu estou falando aqui pouca coisa, por causa do tempo que eu já estou terminando, já estou concluindo. Então, bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração. Seu coração está limpo, seu coração está puro, significa você é um discípulo que está vivendo em santidade, buscando santidade, vivendo na dimensão espiritual maior. Então esses verão a Deus, são os únicos que vão ver Deus, enfim, que tem a sua eternidade, que tem a sua salvação, a sua vida eterna, eternidade, que vê Deus tanto aqui como na eternidade. E é claro que a gente mesmo vendo Deus aqui pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais, na dimensão espiritual, é apenas a sombra do que nós vamos ver na realidade da eternidade, do mundo espiritual, enfim, na salvação eterna, estando com Ele lá. Então imagina se a gente pode ver Deus aqui agora santificando a nossa vida, adorando em Espírito e em verdade. Somente aquele que tem uma vida santificada consegue adorar a Deus em Espírito e em verdade, cantar, todo mundo canta, louvar, todo mundo pode louvar, todo mundo. Agora, adorar somente o Filho, aleluia, somente em Espírito. Então somente esses conseguem ver a Deus. Então não está na dimensão de um seguidor, apenas do verdadeiro discípulo, aquele que realmente renunciou, aquele que se entregou, aquele que fez uma aliança, aquele que obedece, aquele que é compromissado. E eu termino dizendo o seguinte: puros de coração verão a Deus. Aleluia. Essa palavra no grego, aqui, verão a Deus, bem-aventurado o limpo, o puro de coração, porque verão a Deus. Significa macários,
Makarios do grego, quer dizer ser mais do que ser feliz. Repito, ser mais do que ser feliz, ou abençoado por Deus. Então Jesus, no Sermão do Monte, ensinando, ele estava contrariando a lógica do mundo. De que maneira? Valorizando a humildade, o sofrimento por amor à justiça, em vez de riqueza, de poder, que muitos seguidores buscam. Então, quer dizer, Jesus estava falando de uma nova aliança, eterna. A Santa Ceia nos fala sobre isso. Não são apenas regras, mas olha que promessas de um novo modo de vida. Olha aí o discipulado, ser discípulo, um novo modo de vida sob o reino de Deus. Então Deus abençoe, confirme essa palavra no nosso coração. Então eu encerrei com esse texto, né? Com essa sexta bem-aventurança. Bem-aventurados, felizes os puros de coração, aleluia, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha, Jesus, ele é Deus, é Jesus que está me ensinando. Vocês estão me vendo, vocês vão ver Deus, aleluia. Quem vê a mim é o Pai. Agora, Pai, Filho e Espírito Santo em um só, na eternidade. Que coisa gloriosa. Então isso é somente, está reservado apenas para o verdadeiro discípulo. Aleluia. Que Deus então sempre abençoe e confirme a sua palavra em nosso coração. Amém?